Oi, pessoal! Eu trouxe aqui hoje dois exercícios de círculo a pedido de uma aluna muito querida. E, bom, eu percebi que os exercícios que ela me mandou são exercícios que relacionam um pouco com o arco. Então, eu trouxe os dois para apresentar para vocês aqui um pouco sobre o conceito do que seria, afinal, o arco de um círculo. Bom, esse exercício fala que a gente tem um triângulo equilátero ABC. E esse triângulo equilátero ABC, ele está inscrito em um círculo. Vamos desenhar isso aqui, então. Um círculo e inscrito nele um triângulo equilátero. Fala que se o comprimento do menor arco BC é 12, qual é aproximadamente o diâmetro do círculo? Então, ele me dá quanto que vale o arco BC e fala que esse arco BC é um menor arco. Pede para a gente achar quanto que vale o diâmetro desse círculo. Bom, vamos separar aqui as interseções entre os nossos vértices do triângulo. E, bom, o que acontece? O arco, ele é um segmento do nosso círculo. Se fosse uma reta, seria um segmento de reta. Como eu estou falando de um corte dentro de um círculo, dentro de uma circunferência, para ser mais fiel, eu estou falando de um arco. Então, um arco é um segmento dentro dessa circunferência. E esse arco BC é como se fosse a distância na circunferência do meu ponto B até o meu ponto C. O que acontece é que essa distância, ela poderia ter sido medida aqui, ou a distância poderia ter sido medida aqui. Bom, como ele diz que é o menor, a gente só pode trabalhar com essa menor e chamar de 12. Bom, como eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo equilátero, como todos os ângulos são iguais, iguais a 60 graus ali dentro, existe uma relação desse ângulo com o arco para o qual ele está voltado. Bom, eu não vou me prender a essa teoria, mas o fato é que, como todos os ângulos são iguais, o arco que todos eles estão visualizando também são iguais. E nesse caso, valem 12 também. Bom, a partir daí, eu tenho o comprimento da minha circunferência, que vai ser a soma de cada um desses três arcos que foram delimitados pelo triângulo equilátero, foram segmentados pelo triângulo equilátero. A gente tem aqui um comprimento de 36. A gente vai utilizar a fórmula de comprimento da circunferência, que é o 2πr, para poder então calcular qual seria o diâmetro, porque o comprimento ele é o 2πr. Bom, lembrando que o diâmetro ele é 2 raios. Eu tenho aqui a opção, então, de reescrever o comprimento da circunferência em função do diâmetro, porque esse 2r é igual ao diâmetro. Eu posso dizer que o comprimento é o πd. Então, esse πd está dando 36. Bom, se eu passo o π para o outro lado dividindo, eu tenho que o meu d vale 36 sobre π. Bom, o π é um valor que é 3,414, que se vai modificando aí ao longo de várias variações, é um número irracional que a gente não tem um valor exato, mas um valor aproximado de quanto vale o π. Bom, para facilitar a nossa conta, a gente pode trabalhar essa conta com valor aproximado de π, que seria um valor mais próximo de 3. Por que 3, né? Primeiro porque 36 é divisível por 3 e dá 12. É mais fácil do que fazer 36 dividido por 3,14. Então, nesse caso, como o exercício pediu aproximado, eu vou simplificar a nossa vida. Um diâmetro de 12.
Como eu sei que π é um pouquinho a mais do que 12, o 36 está sendo dividido por um valor um pouquinho maior, o que quer dizer que o resultado real não é 12, é algo menor do que 12. Como o valor aproximado que a gente tem ali é o 11, essa será a nossa opção do valor do diâmetro desse círculo, tá? Então, arco nada mais é do que um corte, um segmento do nosso circunferência. Bom, vamos ver um outro exercício aí também. Os pontos RTU, eles estão em cima do círculo que tem raio 4. Então, desenho um círculo com raio que vale 4. Onde estão esses pontos? Não sei. Bom, o fato é que o comprimento desse arco RTU é 4 terços de π. E ele quer saber qual é o comprimento da linha, do segmento de reta RU. Bom, vamos desenhar, esboçar um desenho aí, né? Vamos fingir que o R tá aqui, o T tá por aqui, o U tá por aqui. O que ele quer que a gente calcule é essa distância RU. Bom, fiz um pontilhado aí do RU e isso é o que ele quer que a gente calcule. Mas o que a gente tem? Bom, ele me deu esse comprimento desse arco aqui. Onde que esse comprimento desse arco me ajuda? Bom, ele me ajuda a determinar, se eu traço aqui mais um raio, né, ligando o centro até o U, ele me ajuda a determinar qual é esse ângulo aqui. Como assim? Bom, uma circunferência inteira, ela tem um comprimento que é o 2πr. Como nesse caso o raio vale 4, o comprimento dessa aqui, 2π vezes 4, seria um 8π. Mas 8π é a circunferência completa. Esse 4 terços de π, ele é uma fração. E ele segue uma proporção de acordo com o ângulo que está aqui representado, esse x, que eu vou chamar do ângulo aqui. Bom, então eu posso dizer que esse 8π está para 360 graus, que é uma circunferência inteira, assim como 4π sobre 3 está para esse ângulo x que eu desconheço. Bom, vamos lá então, né? 8πx igual a 4π sobre 3 vezes 360. Bom, como eu sempre falo para os meus alunos, primeiro a gente faz as simplificações possíveis. Em um segundo momento, a gente faz as multiplicações. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque a gente vai trabalhar com números menores, a chance da gente errar a conta é menor. Depois, que quando a gente se habitua a fazer dessa maneira, as nossas contas acontecem de uma maneira mais rápida. Lembra que você está estudando para uma prova que ninguém vai ver sua resolução, mas todo mundo quer ver o resultado rápido. Então, você não precisa ficar preocupado em fazer a continha passo a passo. Você tem que acertar a conta. Esse aqui é o mais importante. Então, olha como eu faria essa questão. Primeiro, eu simplificaria π com π, porque se os dois lados estão sendo multiplicados por π, a gente pode simplificar. Depois, eu simplificaria 360 por 3, que é 120. Vamos ver o que ficou. 8x igual a 4 vezes 120. Ainda posso passar esse 8 para o outro lado dividindo. 4 vezes 120 sobre 8. Ah, mas 4 vezes 120 é fácil de fazer. Pra quê, gente? Olha, 4 por 8, 2. 120 por 2, 60. Tá aqui nosso resultado. É um ângulo de 60 graus. Opa! Vamos escrever ali, então, 60 graus. Onde que esses 60 graus ajuda a gente? Bom, vamos lá. Eu tenho um ângulo que vale 60 graus
e tenho dois lados que são o raio, né? Então, eu tenho que conseguir observar que isso aqui é o raio, esse que eu desenhei, que valem 4. Bom, esse lado que a gente quer descobrir é um lado, é um lado também de um triângulo que eu desenhei aí. Bom, tem um triângulo, um ângulo, dois lados. Bom, dois lados significa que dois ângulos ali dentro vão ser iguais. No caso, esse 4 está voltado para esse lado aqui de cima e o outro 4 está voltado para esse outro ângulo aqui. Ângulo, lado não, gente. Ângulo, por favor. Bom, então, dois lados iguais, dois ângulos iguais. Bom, se a soma é 180, y. A soma de 60 mais 2y é 180, então 2y é 120. Isso quer dizer que cada y mede 60 graus. Peraí, eu tô falando de um triângulo equilátero, porque todos os três ângulos são iguais. Bom, se um lado é 4, o outro é 4, o terceiro vale 4 também, porque é um triângulo equilátero. Logo, o meu segmento RU já foi determinado utilizando todas essas relações. Tá bom? Então, lembrando de novo que arco é um segmento dentro da sua circunferência. Lógico que ela não vai perder o formato da sua circunferência, ela é simplesmente como se a gente viesse aqui e cortasse esse segmento aqui da circunferência. E ele vai estar atrelado ao ângulo formado ali dentro do seu círculo, tá? Então, ele vai seguir uma proporção a depender desse ângulo com que ele está relacionado. Bom, terminado esse conteúdo, eu queria pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curte, por favor, né? Marca os coleguinhas também para dar uma olhada no envio, compartilhe também com os coleguinhas que estão estudando junto com você, é sempre bom ter um companheiro de estudo nesse momento. E bom, inscreve no canal porque toda semana vai ter vídeo novo e vocês vão receber notificações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.